paz do Senhor. Nosso tema hoje é: você vive porque Jesus vive. Nós vamos trabalhar 1 Coríntios 12, versículo 1. A ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, nós temos amanhã, é o dia da Páscoa. Para os judeus, a Páscoa significava passagem, a saída do Egito, a saída da escravidão. Quantas pessoas estão escravizadas hoje? Através das bebidas, das drogas, através de algo que coloca no seu coração, que oprime, obsessão, tantos problemas emocionais, mas eles ainda não conheceram a Cristo Jesus, não tiveram fé nele. Para os cristãos, para o cristianismo, a Páscoa significa a morte, a crucificação, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então aqui diz que se não há vida, se não há ressurreição, em vão é a nossa pregação, em vão é nós falarmos de Jesus Cristo. Se nós estamos aqui no dia de hoje falando dele, porque a fé, nós acreditamos que realmente Cristo vive. Ele foi até o inferno, pegou a chave da morte e teve vitória sobre a morte. Ele ressuscitou. Vamos trabalhar. Vamos para João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, seu Filho unigênito, Jesus, para que todos aqueles que crê em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Por que salvo por meio dele? Bem, todo mundo sabe que Adão, através do pecado de Adão, ele condenou o mundo. Nós não teríamos salvação. Nós só temos salvação por causa de Cristo Jesus. Porque ele levou nossos pecados, nos perdoou, levou nossos pecados do mundo, e aqui estamos pregando a palavra dele, falando de um Cristo que ressuscitou dos mortos. Tudo isso é para você entender que no mundo há luxo, há riquezas, a corrida sobre todas as coisas, mas não há corrida para conhecer a palavra de Deus. Nós abraçamos coisas maravilhosas do mundo, mas nós não abraçamos aquilo que nos dá vida, que é o mais importante de tudo, que vale muito mais que o ouro, que é a palavra de Deus. Nós não percebemos que a riqueza maior que nós temos no mundo é o nosso nome, é o nome de cada um de nós escrito no livro da vida. Mas se não há ressurreição, não há vida. Se não há vida, Jesus não
reviveu, não viveu novamente. Se ele não viveu novamente, não existe vida. Então, se a gente trabalharmos aqui em 1 Coríntios 15, versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormem, que dormiram em Cristo, estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se nós achamos que existe só essa vida, que nós morremos, acabou, nós não somos o quê? Dignos. Nós somos o quê? Dignos de compaixão. Por quê? Porque todos nós morreremos, não tenha dúvida. Só que nós teremos vida com Cristo Jesus. E como nós conseguimos que o nosso nome seja escrito no livro da vida? Através de Jesus Cristo. É fé na cruz. É fé na ressurreição de Cristo, que levou todos os nossos pecados, dando-nos vida para cada um de nós. Isso é o mais importante sobre todas as coisas. Vamos lá agora no 23. Mas cada um por sua vez, Cristo primeiro e depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quer dizer, Jesus reina e todos os inimigos é colocado debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ele destruiu a morte. Então, não temos que ter medo da morte. Pelo contrário, nós temos que ter medo se a gente não tem um nome nosso escrito no livro da vida. Porque senão nós não vivemos. Quem não quer viver hoje? Quem não quer comprar um pedacinho do céu? Isso não existe. Não tem como comprar um pedacinho dos céus. Por isso que tem a beleza no mundo. Porque Jesus é justo. Ele dá um direcionamento para mim, para você, para pobre, para rico, para branco, para pardo, para negro, da mesma forma que é o caminho, é o único. Não há privilégios para os poderosos, não há privilégio para ninguém. A única coisa que nós temos, que nós acreditamos, temos fé, que o caminho é Jesus. Precisamos crer nele, para que nós possamos ter direção na nossa vida. E qual é a direção? A direção é o caminho de Cristo. Precisamos saber que o caminho, ele é trilhado. Temos angústia, temos tristeza, mas não perdemos a nossa fé. Por que nós vivemos se amanhã temos que morrer e acabou tudo? Não há o porquê a gente lutar a nossa vida com tantas coisas, tanta tempestade, se na hora da morte tudo acabou. Para que então lutarmos? Se a gente for em 32, 1 Coríntios 15, 32, 31, vamos lá que é melhor. Todos os dias enfrentam a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se for por meras razões humanas, que não é, que lutei com feras, como nós lutamos hoje, dia a dia, em Éfeso, que ganhei com isso.
Se os mortos não ressuscitam. Quer dizer, se os mortos não ressuscitam, se nós não temos vida após a morte, para que lutar? Para que viver? Então comemos e bebemos, porque amanhã morreremos. Se nós vivemos assim, comer e beber, porque amanhã morreremos, o que tem de prazer, o que tem de alcance, o que tem de bondade de Deus, o que tem amor de Jesus Cristo nas nossas vidas, mas sobretudo, sobre todas as coisas, o amor de Deus prevalece sobre a minha vida, sobre a vida de vocês. É através desse amor grandioso é que Jesus Cristo, que Deus deu seu Filho unigênito, para que nós possamos ter o quê? Salvação, para que nós possamos ter vida depois da morte. 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O que é as más companhias? O que são as más companhias? Todo mundo sabe que as más companhias corrompem aquilo que é certo, corrompem aquilo que é correto, é aquilo que nós devemos seguir, tanto na terra, para chegar no caminho de Cristo. Só que essas más companhias devemos afastar delas. Ah, mas são meus amigos. Não. Isso não é amizade. Isso é as trevas trabalhando na sua vida para te agarrar, te colocar um laço, te derrubar e que você tenha o quê? Morte sem vida. Mas as más companhias, que você vê que você está em más companhias, o que é más companhias? Aqueles que levam você para prostituir, aqueles que levam você para se embebedar, aquilo que tira todo você do caminho de Cristo, dos 10 mandamentos do Senhor, que leva você a furtar, te leva você a dar mau testemunho, que leva você a destruir a tua vida, e não é só a sua vida, mas assim a vida dos seus familiares, porque os seus familiares amam você. Então você não destrói só a sua vida, você destrói todos aqueles que estão ao seu redor que amam você. Olha que absurdo, que coisa louca. Então, corrompe os bons costumes, devemos afastar de tudo isso, para que nós possamos seguir o caminho de Cristo Jesus. 34. Como justos, recupere o bom senso. Nós temos que ter bom senso do certo e do errado. E parem de pecar. O pior de todas as coisas é quando nós pecamos, sabemos que pecamos e não se ajustamos em Deus. Nós fazemos as coisas erradas e sabemos que está errado. Quando está na ignorância, ainda Deus abre nossos olhos, mas quando a gente não está na ignorância, sabemos que está errado, devemos deixar essa trilha venenosa, colocando nas nossas veias esse veneno, que esse veneno chegará um dia que nos matará e não terá volta, porque se a gente não vermos que pecamos, ajoelharmos no Senhor, ser humilde e falar: Senhor, somos pecadores, mas perdoa nossos pecados, mas com o coração aberto, genuíno, de arrependimento, aí sim há uma nova oportunidade na tua vida e na minha vida. Pois alguns aqui não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Aquele que não conhece a Deus e não sabe o porquê está pecando, é vergonhoso, porque o Evangelho está sendo pregado aos 4 ventos. Então, amados, corra atrás, porque o dia chega. Eu deixo essa palavra, um abraço. Eu sou pastora, sou profeta, sou psicóloga, sou educadora, e deixo um abraço. Beatriz, meu nome.